Como fazer um post bem estruturado e de ótima qualidade no seu WordPress. É essa aula que nós vamos fazer hoje passo a passo. Você vai aprender muita coisa. SEO homepage, como conseguir melhores posicionamentos, mecanismos de busca e muito mais. Então eu sou o Jackson Jorge, me acompanhe comigo nesse vídeo que você não vai se arrepender. Então assim, como é muito conteúdo, eu resolvi organizar isso aqui em um mapa mental para que a gente consiga ir acompanhando item por item, tá bom? Então no primeiro momento a gente vai fazer uma revisão geral, uma ideia geral, quais são os elementos primordiais para você estruturar bem um post, tá? E depois nós vamos para a prática mesmo, vou mostrar como fazer isso lá dentro do WordPress. Mas primeiro você tem que entender o que compõe um bom post e tudo mais. Então me acompanhe aqui no computador. Bom, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, a máxima do mercado é que o conteúdo é rei, né? Quando se trata de tráfego, de audiência, de SEO, o conteúdo é o que vale. E de fato, você precisa ter um bom conteúdo para que realmente todo o resto funcione. Só que não adianta nada, ou adianta, mas adianta pela metade, você ter um bom conteúdo, mas ele não estar sendo bem apresentado. Porque de repente quem for ver esse conteúdo não vai gostar da forma como está sendo vista, vai cair fora. Ou então até mesmo se conseguir ver, porque se o conteúdo for bastante, mas ele não estiver bem estruturado, bem organizado, até a dificuldade até para o próprio Google e outros mecanismos de busca é fazer a indexação correta dele. Então talvez seu concorrente, que tem um conteúdo nem tão bom quanto o seu, pode chegar antes do que o seu conteúdo, porque o dele foi estruturado melhor. Então a gente tem que ter esse conjunto da obra, né? Um bom conteúdo, mas ele tem que ser muito bem apresentado. E aqui hoje nós vamos aprender isso, como apresentar bem esse conteúdo, tá? Então aqui eu coloquei o título como SEO homepage e qualidade de post, tá bom? E a visão geral o quê? Por que é importante? É basicamente por isso que eu já mencionei aqui, né? Ele é importante porque melhora a qualidade na experiência do usuário e otimiza então esse conteúdo para ser bem localizado. Consequentemente, você tendo essa melhora de experiência do usuário, você tendo o seu conteúdo bem otimizado para que ele seja encontrado por esse usuário, aumenta a chance de conversão, aumenta a chance de captura, porque o seu usuário está vendo bem esse conteúdo, ele está gostando da forma como está sendo conduzido, e você vai direcionando ele então para realmente fazer essa conversão, que pode ser o quê? A captura de um lead, pode ser até mesmo a oferta de um produto, seja lá o que for, né? O download de um aplicativo, não importa, o que realmente o seu conteúdo estiver conduzindo esse usuário a fazer, tá bom? Então esses são os principais pontos importantes porque precisa ter um post bem estruturado. Segunda coisa, exemplos, né? Do que é esse post bem estruturado. Eu selecionei aqui três, rapidinho, para você entender mais ou menos do que a gente está falando. Aqui um é um post que eu fiz agora recentemente sobre o Instagram. Então a ideia é o quê? Você tem que ter um título que realmente mostre já de cara para o usuário o que pretende fazer, o que pretende apresentar nesse conteúdo, tá? Segundo detalhe, esse título precisa ter as palavras-chave, né? Então nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, mas eu até tenho um outro post aqui, outro vídeo que eu expliquei para vocês, apresentei para vocês a ferramenta Ubersuggest, né? Que ela ajuda você a escolher as palavras-chave, tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas quando você vai fazer qualquer conteúdo, primeira coisa que você tem que fazer é saber se há demanda para esse conteúdo, né? Se as pessoas estão procurando ele. Senão, você vai fazer um conteúdo para quem? Para quem visualizar? Primeiro tem que saber se as pessoas realmente estão buscando por isso. E essa ferramenta e o planejador de palavras-chave, tá? Que também eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, são fundamentais para isso, tá ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa é o título, com as palavras-chave corretas, de forma bem apresentada, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem de capa do post, tá? Então, aqui está falando sobre Instagram, a ideia é que seja clean, que seja limpa, ou então, mas que chame a atenção, tá? Enfim, vou fazer bem rapidamente, que depois a gente vai ver bem detalhado isso. A gente tem aqui uma introdução desse conteúdo. Se o conteúdo for grande, é importante que você tenha um índice dele, tá? Dessa forma o usuário já consegue ter uma prévia de tudo que vai visualizar dentro desse conteúdo. E não só por isso, não só pela essa experiência do usuário. O Google também valoriza muito a utilização desses elementos em formato de lista, né? E de links âncoras, ou seja, um conteúdo bem organizado, bem distribuído, onde você consegue navegar por ele. Então isso também já ajuda no ranqueamento do seu conteúdo. Por isso que é bem interessante, de repente, se o conteúdo for extenso, você utilizar essa estratégia de fazer um índice aqui, tá bom? Nós vamos aprender como é que faz nessa videoaula aqui. Enfim,
Pode ver que o post ele é todo estruturado em títulos, né? A gente tem aqui lugares que tem destaques, né? Palavras, blocos com um destaque especial. Enfim, é basicamente isso aí. É imagens ilustrando, alguns lugares tem emoticons, né? Emojis, né? Enfim, tem que ter todo uns recursos aqui para que fique agradável a leitura e esse conteúdo seja bem apresentado, bem organizado. E claro, um item muito importante aqui, as Call to Actions aqui, né? Que é as CTAs, tá bom? Para poder fechar a chamada aqui. Tem vídeos, enfim, muito mais. Vamos ver cada um desses detalhes aqui, tá? Outro exemplo que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver. Esse daqui eu gosto bastante também, é do Núcleo Expert, é o dono do curso Fórmula de Negócio Online, que inclusive eu recomendo esse curso, fiz esse curso, é um dos cursos assim que me agregou muito, muito conhecimento, muita coisa eu aprendi nesse curso e eu recomendo mesmo. Se você quer trabalhar online, se você quer utilizar a internet para gerar renda para você, esse curso aí é um investimento que vale super a pena você fazer, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo também você encontra ou lá no meu site. Mas, enfim, sendo comigo, sendo com qualquer um, é um investimento que você precisa fazer. Mas vamos lá. Então, esse é o Núcleo Expert também, ó, pode ver. Então, basicamente é isso, ó. São títulos, subtítulos, sempre tem listas, imagens. Então, se eu utilizar todos os recursos, pelo menos os básicos aí, para você estruturar bem o seu conteúdo, para ele ficar agradável à leitura, tá bom? Então, um outro exemplo aqui nós temos do blog da Egoi, que é uma plataforma de e-mail marketing, né? E mesma coisa, eles também utilizam um esquema de índices, tá vendo? Então, só para vocês entenderem do que nós estamos falando aqui com relação a como estruturar conteúdo. É isso que a gente vai ensinar agora nessa aula, tá bom? Então, vamos avançando aqui no nosso mapa mental. Então, nós já vimos aqui alguns exemplos disso. E agora vamos ver quais são os elementos base para você ter um post desse bem estruturado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro elemento, nós já falamos ali, um título bem analisado, bem estruturado, tá bom? Isso é fundamental. Antes de você sair colocando qualquer coisa que vem na sua cabeça, você precisa pesquisar lá no Ubersuggest, como já falei. O tamanho dele é ideal que fique entre 30 a 70 caracteres, tá bom? Pode passar um pouco, mas não é recomendado para você ter um melhor posicionamento nessa faixa de tamanho aí, ok? E a questão de ser bem convidativo. No título a pessoa tem que já saber do que se trata o post, tá ok? Então, basicamente é isso aí. Segunda coisa, slug. O que é slug? Slug é o endereço, é o URL. É o que vem depois do domínio principal. Então, no meu caso aqui, ó, Instagram, copy, vendas, tá? Qual que é a ideia do slug? Se você tiver as palavras-chave do texto, melhor ainda, tá? Mas você não pode deixar ele também muito poluído, muito longo, porque prejudica também, até na questão de compartilhamento e outras coisas mais. Então, tenta deixar ele mais clean, mais limpo, só com as chaves principais do texto, tá? E sempre utilizar o URL amigável. Em vez de aparecer, por exemplo, o ID do post, né? Ou aparece um número com um ponto de interrogação, com e-comercial e tudo mais, fica assim, ó, fica limpa o URL, barra, um texto, barra, né? Então, isso chama-se URL amigável, tá? Você consegue fazer essa configuração lá no WordPress. Foto de capa tem que ter, tá? E quais são os critérios para foto de capa? Primeiro, tem que ter um padrão, uma largura mínima da página. Não adianta você colocar uma foto pequenininha, porque se o seu tema for fazer o redimensionamento automático da imagem, ela vai ficar esticada, vai ficar feia. Então, você veja, se o seu tema ali ele utiliza 1100 pixels, 1200 pixels de largura, então já manda uma imagem com no mínimo esse tamanho, tá bom? Então, esse é um dos primeiros critérios. Segundo, procure todos os seus posts manter o mesmo aspecto. Coloque as imagens sempre do mesmo tamanho, porque daí as imagenzinhas, as miniaturas, ficam tudo padrãozinho, fica um negócio bem apresentado, tá bom? Então, a imagem que seja atrativa, mas não seja poluída, né? E por aí. Então, os princípios de imagem são esses, tá? Ela tem que ter uma introdução, um resumo, isso é um básico de qualquer leitura, o índice nós já falamos sobre ele, né? Qual que é a importância desse índice? Essa questão dos subtítulos com hierarquia. O que é isso? Você organizar seu post por tópicos. Então, por exemplo, o título principal, daí você tem ali um item que está dentro daquele título, coloca lá o título H2. Tá? Então, tem pessoas que fazem isso como? Elas, na hora de formatar o texto, ela coloca lá, bom, essa aqui vai ser a fonte 38, aqui vai ser a fonte 24. Está errado, porque na verdade o tamanho da fonte aqui, embora visivelmente ele pareça que está correto, mas não está. Ele tem que ser
estruturado com as tags corretas, que é as tags de títulos, de cabeçalhos, né? Que é H1, H2, H3, até H4 é uma ótima profundidade para você trabalhar o seu post aí, tá bom? Nós vamos ver na prática também mais para frente aqui. Então tá. Com relação aos subtítulos, né? Sempre colocar, quando o seu conteúdo for muito grande, coloque imagens nos blocos, entendeu? Então, você separa por tópicos ali. Então, falou daquele tópico, coloca uma imagem exemplificando aquele tópico, você suaviza mais a leitura, você deixa o conteúdo mais agradável de ser lido, né? Do que aquele monte de texto, só texto. Então, procure colocar imagens exemplificando ali, fica bem bacana, tá? Citações. Então, às vezes tem alguma frase que deve dar um destaque. Coloque num bloco diferenciado aquilo ali. Se é alguma frase de alguém que você está utilizando, faz a citação correta. Então, isso dá dinamismo na leitura e também contribui muito para a questão do posicionamento, porque todos esses critérios o Google analisa e ele contabiliza isso como uma pontuação, tá? Isso não é eu que estou dizendo, isso aqui foi um próprio especialista de SEO de dentro do Google, numa palestra que eu fui lá em São Paulo, que ele explicou para a gente como é que funciona essa questão de pontuação do Google no SEO homepage, tá? Com relação a links externos, é muito importante o link externo, porque também você agrega valor ao seu conteúdo. Então, por exemplo, você está falando ali sobre uma determinada coisa que você viu num determinado site lá. Coloca a referência, coloca o link para esse site. E se for um site, de preferência que seja um site que tenha um domínio score maior que o seu. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse domínio score, que na verdade é uma pontuação que o Google agrega para cada site conforme a importância dele na web, tá? Quantos links tem para ele, a qualidade dos links que tem, a qualidade do conteúdo. Então, tudo isso vai criando uma pontuação no seu site. Então, quando você faz um link para um site com domínio com a pontuação maior, isso é bom para você. Só que quando você tem que tomar muito cuidado para você não incluir muitos links para sites externos que tem um domínio score menor que o seu, porque daí começa a ficar bagunçado e isso não ajuda muito na pontuação do seu site, tá bom? Colocar vídeos incorporados, tá? Isso é fundamental, isso é muito importante. Também ajuda a atribuir, deixar seu conteúdo mais rico. E os famosos CTAs, né? Os Call to Actions aí, as chamadas para ação. Então, se tem o objetivo de vender, de captar leads e tudo mais, você está deixando dinheiro na mesa se você faz um conteúdo grande e não coloca no meio do seu conteúdo ali algumas chamadas, tá bom? Então isso é bem interessante você fazer, porque o usuário está ali empolgado, envolvido, ele está gostando. Se você faz uma chamada que tem a ver com aquele conteúdo ali, a chance de converter é muito grande, é muito alta, tá bom? Então não pode deixar passar essa oportunidade aí nesses conteúdos de fazer essas chamadas para ações. Então vamos lá na prática, vamos ver isso dentro do WordPress, como é que funciona? Certo, então, vamos lá. Post, adicionar novo. Então, eu não sei se você já está nessa versão do WordPress com blocos, tá? O meu tem algumas coisinhas a mais aqui por causa do tema que eu utilizo, alguns plugins, mas não é o que nós vamos utilizar agora, tá? O foco aqui é o básico do WordPress. Esse aqui é o editor chamado Gutenberg, que ele foi incorporado aí há um ano e pouco, 2 anos no WordPress. E ele trouxe muitas coisas novas, muitas possibilidades mais aí. Se você ainda utiliza aquele editor antigo, aquele clássico, eu recomendo fortemente que você atualize seu WordPress e comece a utilizar esse, tá? O conteúdo que você tem, ele não vai perder, vai continuar a mesma coisa, tá? Só se você for abrir ele para editar, daí vai ficar meio bagunçado lá. Mas é uma outra realidade, dá um monte de possibilidades a mais. Então, aqui de cara é o título, aquilo que nós já falamos, né? Você definiu um título bem apropriado. E aqui então você começa a escrever, tá? Faz a sua introdução, seu texto normal. Eu vou copiar um texto e colar aqui pra gente não perder muito tempo, tá? Então você vai colando aqui, ó, tá vendo? Cada parágrafo dele vai se tornar um bloquinho. Esse bloco você pode mudar. Digamos que esse bloco aqui você queira colocar ele em formato diverso, né? Ele vai ter uma formatação, conforme o seu tema, ele vai ter uma formatação diferente, tá? Enfim, você pode utilizar vários tipos de bloco. Só para você ter uma ideia, todos os blocos que tem, você aperta a barra e daí ele vai mostrar já um atalho para você dos blocos mais utilizados. Mas você pode simplesmente vir aqui, ó, em cima e clicar nesse maisinho, tá? E aqui então você vai localizar vários blocos, ó, desde os blocos comuns, parágrafos, galeria e tudo mais, tá bom? Mas eu vou ensinar aqui os principais coisas que você tem que saber fazer no seu post, tá bom? As principais coisas, que é o quê? O título. Tá? O título principal vai ser sempre o H1 e a partir daqui, todo título que você fizer vai ter que ser o H2, é o título
são subtítulos, né? Então, digamos que aqui seja meu primeiro subtítulo. Como que eu estruturo isso? Aquilo que eu falei, ó, em vez de você vir ali, formatar e colocar tudo mais, você vem aqui, ó, título, e aqui você escolhe qual que é a hierarquia dele. Se vai ser H2, H3, H4, e daí aqui dentro, digamos que aqui dentro eu teria um outro subconteúdo. Então aqui, meu subtítulo do subtítulo. Esse aqui já vai ser H3, porque é um subitem desse item aqui. Então assim vai indo, assim você vai estruturando seu conteúdo conforme a profundidade dele e for especificando. Isso é bom que vá até o 4º nível aí, tá? Se o conteúdo realmente for mais extenso. Então dessa forma que você faz os subtítulos. Você tem que cuidar aqui na questão das tags, tá? Então, aqui você coloca palavras-chave relacionadas ao seu conteúdo. Então, você está falando aqui sobre pesquisa, Ubersuggest, alguma coisa, você vai colocando as palavras que relacionam o seu conteúdo lá. Tudo isso que você localizou quando você fez a pesquisa de palavras-chave ideais aqui, tá bom? Então, essas palavras você coloca aqui. Por exemplo, marketing digital. Tá vendo? As palavras que você já tem, ele já vai mostrando aqui, você só seleciona elas, né? Marketing de afiliados, marketing de conteúdo. Então, tudo que é relacionado a esse conteúdo, é interessante que você coloque, porque é uma forma também de você colocar tags aqui, tanto para o usuário encontrar o seu conteúdo, quanto para o Google também ranquear ele, tá? Aqui é onde você escolhe as categorias, né? Procure colocar 1 ou 2 categorias, né? Até 3 você pode colocar. Quando você seleciona mais de uma categoria, você deve escolher qual que é a categoria principal. E daí, mesmo que esse conteúdo seja encontrado, por exemplo, aqui, ó, eu selecionei, vou tirar política, eu vou colocar internet, marketing digital e ganhar dinheiro, por exemplo, né? São 3 categorias, mas qual que eu quero que seja a principal? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que seja internet, tá? Então, quando eu salvar, eu configurei minha URL para ficar meu domínio, /internet, a minha slug, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é slug, tá? Que só aparece quando você salva o conteúdo. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que eu encontre esse conteúdo a partir da categoria ganhar dinheiro, o caminho dele vai ser a internet. Aqui onde você vai colocar a imagem destacada, é a imagem de capa do seu conteúdo. Então você vai abrir aqui a biblioteca de mídia, né? Clica lá em enviar arquivos, aqui você já sabe como fazer, e daí seguindo aquela estratégia, aquela dica que eu dei ali, de uma imagem bem trabalhada, ó, igual a imagem que eu uso aqui para capa, normalmente é com 1280 pixels por 720, porque já é o tamanho ideal para uma thumb do YouTube. Então, normalmente um post ele é baseado em algum vídeo do YouTube que eu estou colocando. Eu já faço a thumb, né, que normalmente ela tem mais conteúdo, daí eu já retiro o conteúdo em excesso, deixo mesmo só as imagens, o fundo, o principal, e já salvo ela também no mesmo formato já para servir como capa do meu post. Então é de forma bem prática. Onde que eu faço isso? Vou mostrar para você aqui. Eu faço aqui no Canva, tá? Eu já tenho outros vídeos meus aqui ensinando a utilizar o Canva, como que você faz cartão. Eu mostrei como fazer cartão de Natal no Canva, como fazer capa para papel carta. E aqui também eu utilizo para fazer essas capas para o vídeo e para o site. Eu utilizo aqui, ó, YouTube Thumbnail, né? Então seleciono ele aqui, ele já vai dar alguns exemplos, se quiser, alguns formatos, ou então simplesmente vou em branco aqui e ele já vai vir no tamanho correto para poder montar a minha arte aqui, tá bom? Então esse aqui é perfeito, ó. Então você clica aqui, já está meio caminho andado. Daí você só altera a foto, se quiser alterar alguma coisa aqui, texto, ó, o outro exemplo, tá? Então ele já vem bem prontinho aqui, é só mesmo você alterar o conteúdo que você quiser e você já está com a arte pronta, tanto para a capa do post como para a capa do vídeo. Então é aqui que a gente seleciona uma imagem, tá? Selecionou a imagem, coloca lá. Outro ponto importante aqui, ó, o resumo, tá? O que é esse resumo? É aquele textinho que vai aparecer quando você acessar o site. Às vezes a introdução serve como resumo, outras vezes não, depende do texto que você está fazendo. Então tem que procurar ser aqui bem analítico nessa questão aí, tá bom? Então tem que ser rápido, objetivo e de uma forma bem simples detalhar o que você vai falar no post aqui. Beleza? Aqui outros detalhes, aqui eu já falei sobre isso aqui num outro vídeo meu com relação ao chat, né? Esse é um plugin que eu tenho para poder mostrar o chat, mas não é o caso agora. Mas vamos lá. Imagem. Você digita aqui /imagem, já vai aparecer aqui, tá bom? Digita
youtube.com/ima, ou se você não quiser digitar, se não sabe, como eu falei para você, clica no maisinho aqui e você seleciona imagem. Você pode simplesmente pegar, se você fez download de alguma imagem, tem o caminho dela aqui, você só arrasta, ó, essa aqui, capa para YouTube, né? Eu vou salvar essa imagem. Ó, eu salvei a imagem e quando você está no Chrome, ele já aparece até aqui o arquivo, né? Olha que prático que você pode fazer. Você simplesmente pega e arrasta aqui para cima. Pronto, sua imagem já está aqui. Esse é uma das formas de fazer. Ah, Jackson, tá, mas minha imagem está no computador. Como que eu faço? Vamos lá, de novo. Você aperta, imagem, clica aqui, ó, enviar imagem, se ela estiver no seu computador, ou daqui você acessar, se você já tiver ela no computador aqui na biblioteca de mídia, tá? Ou ainda, se você tiver ela numa URL, você só digita a URL aqui, tá bom? Mas vamos agora por aqui. Enviar do computador é a mesma coisa. Venho aqui na área de trabalho, vou pôr aqui a imagem que eu baixei. Está aqui, tá bom? Ela é interessante, de repente, se for necessário você colocar uma legenda dessa imagem, tá bom? Isso ajuda na questão de posicionamento, ranqueamento e tudo mais. Lembrando que o Google não procura só texto, às vezes as pessoas pesquisam imagem, e se essa imagem tiver uma palavra-chave da pesquisa que a pessoa procurou, ela vai ser entregue para a pessoa, que consequentemente vai acabar encontrando o seu site também, tá bom? Então é uma forma também de você otimizar aí o seu conteúdo, tá? Vamos lá, vamos aprender agora como é que a gente coloca vídeo. Nossa, muito fácil colocar vídeo, gente. Tem um outro vídeo aqui no meu canal que eu ensinei a fazer, mas eu vou mostrar de novo aqui. Antes ainda era mais complicado, você tinha que pegar o código fonte, o código de incorporar e tudo mais. Agora não tem segredo nenhum, você só copia a URL do vídeo, tá? E cola a URL aqui. O WordPress já vai automaticamente incorporar o vídeo para você. Não tem segredo nenhum. Pronto, o vídeo já está aqui dentro, tá? Então assim, se você quiser mudar um bloco de ordem, você colocou isso aqui, mas quer para ficar em cima e não embaixo. Você clica nesses pontinhos e arrasta ele, tá? Arrasta ele para cima. Opa, olha lá, ó, tá? Ou simplesmente clica na setinha aqui, ó, tá vendo? Ele vai avançando no conteúdo. É uma forma também de você movimentar os blocos, beleza? Então, para colocar vídeo, não tem segredo nenhum. Como que eu faço link externo, né? Que foi comentado sobre link externo. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um link, né, do Oversearch, né? Vamos dizer que aqui eu fosse fazer um link também para o site planweb.com.br. Seleciono o texto que eu quero linkar, tá? Eu sei, gente, que para muita gente isso aqui é balela, tá? Mas a ideia desse post é realmente para quem tá começando aí, que ainda está perdido no WordPress. Seleciono aqui, coloco o site que eu quero colocar. E aperto aqui, ó, Enter, tá? Ele vai colocar o link. Só que agora vem a dica. Se você está colocando um link externo, não é interessante que a pessoa clique e já saia do conteúdo, que você vai tirar ela do seu conteúdo. Então, nesse caso, você aperta nessa setinha e aperta aqui, ó, esse botão, abrir em uma nova aba. Porque dessa forma, vai acontecer duas coisas. O WordPress já vai colocar automaticamente essa opção que, quando a pessoa clicar, ele abre numa outra aba e continua aqui, não atrapalha. E também coloca o parâmetro nofollow, que é aquele parâmetro para você não dar a pontuação para o link externo, tá bom? Para o site externo. Então, isso aqui é bem importante você fazer nesse caso de links externos, principalmente se você não sabe qual que é a pontuação do domínio e tudo mais. Outra coisa agora, esse que é o interessante, como que você faz o índice. E essa aqui você tem que prestar bastante atenção para entender. O índice, normalmente, você vai fazer, primeira coisa, para você montar ele, você cria uma lista, tá? Cria uma lista de conteúdo. Como que é aqui, ó? Essa aqui, ó. Aperta a barra, ou então clica no maisinho lá e vem em lista, tá? E aqui você vai colocar os tópicos. Então, por exemplo, lá, eu vou só colocar aqui, título 1, tá? E daí, de repente, aqui você vai pôr um subtópico, um subitem, né? Você aperta aqui, ó, e aperta esse daqui, ó, para avançar, tá? Título 1.1, título 1.2, aqui só para vocês entenderem a hierarquia, tá? Obviamente que não vai ser isso que você vai colocar, você vai colocar o título mesmo. Para você voltar aqui, ó, título 2 e assim sucessivamente, tá bom? Beleza, você já estruturou aqui
como que vai ser, né? Como que está o seu conteúdo. Isso aqui tem que ser de acordo com o conteúdo mesmo, tá? Vamos fazer agora aqui para a gente até entender. Título 1, título 1.1. Aqui eu vou pôr o título 1.2. Que nesse caso aqui ele é H3, né? Para seguir, continuando a hierarquia. E aqui embaixo eu vou pôr o título 2. Que esse aqui é o H2. Conseguiram entender, né? Aquela mesma estrutura que a gente criou aqui, ó. Com essa hierarquia eu construí aqui, ó. H2, H3, H3, H2. Tá entendendo? Vou pôr um conteúdo aqui. Beleza, você fez o conteúdo, agora sim, ó, como que você vai conseguir fazer com que o índice encontre ou a página vá em cada um desses conteúdos? Através do que a gente chama de link âncora. Esse link âncora, ele aponta não para um conteúdo externo, não para uma outra página do seu site, mas dentro da própria página aqui, entendeu? Através do quê? Das hashtags e o ID daquele conteúdo. Vamos ver na prática como que é. Como que você tem que fazer? Vamos pegar aqui desde o início, você pega aqui o título 1, quando você seleciona um bloco desse, ele aparece as opções do bloco aqui do lado. Você vem aqui em avançado e aqui, ó, âncora HTML, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu título 1, tá? Mas aqui a ideia é que você coloque um nome, por exemplo, que se fosse assim, como fazer tal coisa, como fazer tal coisa. Não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, tá bom? O máximo que você pode colocar aqui é underline e traço, beleza? E daí letra alfanumérico. Então eu vou pôr aqui título 1. E aqui eu vou pôr, para facilitar, T11. E tem que ser único, tá? Não pode repetir, porque é como se fosse um ID dessa marca. É uma marcação que você vai pôr aqui, como se fosse um marca-página, tá? T12. E aqui eu vou pôr T2. E aqui eu vou mudar para T1, para ficar padrão. T1. Beleza. Já marquei todo o meu conteúdo. E agora eu vou fazer o link para ele. Como que eu faço? Bem simples. Seleciono aqui, esse aqui vai no T1. Crio o link e olha só. Hashtag a âncora que você colocou lá. T1. Só isso, tá? Não precisa pôr abrir nova página. Aliás, não pode pôr aqui, né? Porque senão vai atrapalhar a navegação. E assim você faz para todos eles. Link. E agora, hashtag T2. Aliás, isso aqui é T11, né? Aqui. Agora, e vai repetindo isso. É trabalhoso, gente, é trabalhoso. Só que é o que você tem que fazer, né? É o que tem que ser feito. Para fazer algo de qualidade, não tem como fazer sem ter um pouco de trabalho, tá? Hash T2. Pronto. Agora eu já tenho o meu índice, tá? E daí como que eu faço para dar um destaque? Bom, primeira coisa, eu vou colocar um título aqui, né? Coloca lá, índice. Eu nunca sei se o nome certo é índice, é sumário. Se alguém souber, me deixa aí no comentário aí qual que é a diferença de índice para sumário. Alguns lugares eu vejo como índice, outros sumário, tá bom? Mas eu vou fazer assim. E o que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu gosto de aqui, ó, nesse bloco que está o índice, pôr um destaque nele. Então você pode clicar em cima dele aqui, ó. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Vem aqui em agrupar, agrupa os dois, tá bom? Os dois blocos. E daí sim, quando você agrupar esses dois blocos, você vem aqui, ó, bloco, configurações de cor, tá vendo? Cor do fundo, daí você pode pôr uma cor para ele aqui, ó. Clique em avançado aqui. Pronto, agora você tem um bloco diferenciado. A pessoa já vai saber que aqui é um índice, tá bom? Então essa é uma forma de você dar. Enfim, tem outras formas, dependendo de cada tema, pode ter uma formatação diferente, tá? Eu acho que do que a gente precisava ver aqui de mais importante era esses itens e ficou faltando para a gente fazer a chamada para ação. E agora aqui para a chamada para ação, que é o X da questão. Esse vai ficar demorado para eu fazer nessa aula e eu vou ter que fazer uma outra aula só para esse daqui, porque ele é um pouco mais detalhado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Olha só, depois que você faz um bloco, você tem a opção de salvar esse bloco como modelo, tá? Então, por exemplo, tem esse bloco aqui, vamos dizer o bloco, por exemplo, eu tenho um modelo do bloco de índice. Eu clico aqui nesse bloco, venho aqui, ó,
e adicionar aos blocos reutilizáveis. Por quê? Porque automaticamente eu posso só simplesmente reaproveitar isso aqui no próximo post. Não preciso fazer toda a formatação novamente. Quer ver um exemplo? Um exemplo que eu fiz isso é com as chamadas para ações. Eu vou dizer que aqui eu vou colocar uma CTA. Olha só, CTA. Eu tenho salvo aqui uma CTA minha. Eu clico em adicionar, pronto. Ela já está incluído aqui do jeito que eu quero, formatado, certinho. Aqui ele fica meio feio, mas lá no site ele fica com a largura total, fica bem interessante. E por fim agora, né, vendo tudo isso aqui, salvar, publicar esse documento. Pode ver que enquanto você não salva ele, o link dele fica assim, ó, tá vendo? Com o ID, porque você não definiu ainda uma slug, que é aquilo que nós falamos desde o começo. Então eu vou publicar ele, tá? Só para vocês visualizarem. Volto, vou fechar aqui e vou vir aqui, ó, e corrigir a minha slug, tá vendo? Quando eu publiquei, ele já pegou o título e já transformou numa slug, que é aquele endereço dessa página. Mas eu não quero tudo isso aqui. Eu quero só SEO, qualidade, post. Que são as palavras importantes aqui digamos, nesse contexto. Que eu analisei e vi que essas palavras são melhores. Então, eu quero que seja dessa forma. Atualizo. E vamos dar uma olhada como é que ficou nosso post todo bagunçado aqui, né? Ó, então eu tenho lá a minha capa, tem o meu índice, eu não mostrei para vocês, mas tem como você colocar uma margem aqui, tá? Um page para poder não ficar assim colado feio, tá? Tem o título, tem o subtítulo, vamos ver se está funcionando nossos links. Olha lá, ó, tá vendo? Eu aperto, ó, quero ir lá para o título 2 direto, aperto, vai no título 2. E eu tenho minha chamada para ação, tá bom? A minha ideia era fazer nessa aula já ensinando como fazer a chamada para ação, mas a gente já está indo para quase 40 minutos aqui de vídeo e vai ficar muito longo, então não vai dar tempo de fazer nessa. Se vocês gostarem, me fala aí que eu vou fazer uma outra aula só ensinando como fazer as CTAs aqui, como que você monta todo esse botão e tudo isso aqui, tá bom? Então vai ficar numa próxima aula, um próximo vídeo aí para a gente trabalhar esse conteúdo. Então espero que tenham gostado. Não deixe de deixar seu curtir aí, compartilhar esse vídeo com quem de repente está começando a aprender a fazer post, fazer publicações com WordPress. E se inscreva no canal aí para você receber notificações aí de novos posts, novos conteúdos que eu vou estar trazendo para vocês. Forte abraço e até a próxima.